Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 11 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, terça-feira na área e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's! Bora! E vamos lá, começando meio-dia, Liga dos Campeões, Champions League, fase de qualificação aqui, semifinal, tá? Partida entre Kairat e Levski. Primeiro jogo na Bulgária, 1 a 0 pro Levski. E agora o Kairat em casa precisa pelo menos de um gol pra empatar o confronto. O que vai acontecer aqui? O time da casa vai pra cima, vai pra dentro aí em busca desse gol. E quando a gente olha o histórico dos jogos em casa do Kairat, é uma equipe que geralmente faz gols. Dos 10 últimos jogos, marcou gol em 9 partidas. Então pelo menos um golzinho na partida do Kairat. Fechou? 13 horas, Liga dos Campeões, qualificação. Jogo entre Bodo Glimt e Royal Union, também conhecido por União São Giloase. Primeiro jogo na Bélgica foi 3 a 3. Agora o Bodo Glimt vai decidir em casa. Como o Bodo Glimt joga em casa, tem um leve favoritismo. Então aqui para resultado, vitória ou empate Bodo Glimt ou Bodo Glimt para se qualificar, se classificar. Tá legal? Bodo Glimt em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. Royal Union jogando fora, dos 5 últimos jogos, empatou 2, ganhou 2, perdeu uma. E são duas equipes que geralmente produzem partidas com muitos gols. Então, novamente, eu espero aqui um jogo com gols, né? Pelo menos 2 gols na partida, as duas equipes marcando. Primeiro jogo foi 3 a 3, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Bodo Glimt e Royal Union, União São Giloase. Partida para 2 gols, 75%. Um gol, já no primeiro tempo, 80%. Com relação aos escanteios, Bodo Glimt 9.4, baita média de escanteios, União São Giloase 4.8. Aqui, ó, final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio, jogo 0 a 0 em alta intensidade, a chance de sair esse canto no final do primeiro tempo é alta. Cartões 0.3, média baixa do Bodo Glimt, União São Giloase 2.4, juizão também média baixa de 3.1. E vamos lá, dando sequência aqui, 13 horas, qualificação Liga dos Campeões, jogo entre Sabah e Aros. Primeiro jogo na Dinamarca, 2 a 1 pro Aros, e agora a equipe do Sabah, a equipe mandante, precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Olhando os 10 últimos jogos do time da casa, em 9 marcou gol, tá beleza? E olhando aqui a equipe visitante do Aros, quando ela joga como visitante, é uma defesa que geralmente sofre gols. Então assim, Sabah joga em casa e precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Eu espero pré-jogo pelo menos um gol aqui da equipe do Sabah. Fechou? 14 horas, qualificação Liga dos Campeões, partida entre Žalgiris contra o Dinamo Zagreb. Primeira partida na Croácia, 5 a 0 aqui pro Dinamo Zagreb. Esse jogo já foi, né? O Dinamo Zagreb já está classificado. 14h30, qualificação Liga dos Campeões, partida entre NEC e o Olympiacos. Primeiro jogo na Grécia, 0 a 0. Agora o jogo é na Holanda, Países Baixos, tá? Vamos lá. O NEC, jogando em casa, é uma equipe que geralmente produz partidas com gols. E o Olympiacos, como visitante, também, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. O primeiro jogo foi um resultado extremamente magro, né? 0 a 0. O que eu espero aqui dessa segunda partida? Pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para NEC e Olympiacos. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol, já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, NEC 7.9, Olympiacos 4.4. Cartões 1.6, 2.3, juizão 3.8. 15 horas, Liga dos Campeões, qualificação, jogo do Crevena Zvezda, o Estrela Vermelha contra o Beersheva.
Primeiro jogo em Israel, 1-0 pro Beersheva. Agora o Crvena Zvezda, jogando em casa, na Sérvia, precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Crvena Zvezda em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, geralmente partidas com muitos gols. A equipe visitante do Beersheva perdeu 2, ganhou 2, empatou outra e também é uma equipe que produz jogos com muitos gols. Então, para resultado, como o Crvena Zvezda joga em casa e precisa do resultado, acredito sim que vença a partida, vitória do Crvena Zvezda e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Crvena Zvezda e Beersheva. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol, já no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Crvena Zvezda 6.4, Beersheva 3.9. Como o Crvena Zvezda joga em casa e precisa tirar uma diferença, acredito que o primeiro tempo faça bastante pressão e tenha mais posse de bola. Vai atacar, se não sair o gol, podem sair os escanteios. Então, um primeiro tempo aqui com mais escanteios pro Crvena Zvezda, tá? Deixa eu dar uma olhadinha na média de primeiro tempo, ó. 4.1 pro Crvena Zvezda, 1.4 apenas para a equipe visitante, tá legal? Com relação aos cartões, 2, 1.8 e o juizão 2.5. E vamos lá dando sequência aqui na qualificação de Liga dos Campeões, partida entre Celje e Ararat. Primeiro jogo 2-1 para a equipe do Ararat, agora o Celje decide em casa e precisa de um gol pelo menos para empatar o confronto. Aí é aquela mesma lógica. Time da casa precisa de pelo menos um gol e jogando em seus domínios, dos 10 últimos jogos meteu gol em 9. A equipe visitante dos 5 últimos jogos tomou gol em 4. Então o que eu espero dessa partida? Pelo menos um gol do time da casa, do Celje. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Celje e Ararat. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, também 85%. Escanteio, Celje 4 de média, Ararat 6.1. Com relação aos cartões, 1.9, 2.9 e o juizão 3.5. 15-15, qualificação Liga dos Campeões, partida entre Slovan Bratislava e o Midtjylland. Primeiro jogo na Suécia, o Slovan Bratislava ganhou por 2-1, ganhou fora de casa e agora vai decidir em casa. Tem tudo para classificar. O Slovan Bratislava, jogando em casa dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida, ganhou 3, empatou 1. O Midtjylland fora são 3 empates, 2 derrotas e nenhuma vitória. Ou seja, acredito que o Slovan Bratislava não perca e se classifique, tá? Vitória ou empate, Slovan Bratislava. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Slovan Bratislava e Midtjylland. Partida para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, 65%. Jogo para menos de 4 gols, também 75%. Escanteios, Slovan Bratislava 5.2, Midtjylland 4.4. Cartões 1.5, 2.6 e o juizão 4. 15h30, qualificação Liga dos Campeões, partida entre Sturm Graz e Fenerbahçe. Primeiro jogo na Turquia, 2-0 Fenerbahçe. Agora, jogando em casa, o Sturm Graz precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. Vamos lá. Puxando o race, o Sturm Graz em casa é uma equipe que geralmente produz jogos com muitos gols. 4-0, 1-0 que sai um pouquinho, 5-1, 4-1, 2-2. O Fenerbahçe, como visitante, também uma equipe com muitos gols, né? 1-1, 2-1, 5-0, 3-0, 3-0. O Sturm Graz vai sair para o jogo em busca desse gol. E o Fenerbahçe vai ter o contra-ataque aí para explorar. Então eu espero dessa partida um jogo com pelo menos 2 gols e as duas equipes podendo marcar. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Sturm Graz e Fenerbahçe. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, 60%. Escanteios, Sturm Graz 4.5, Fenerbahçe 6.7. Final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui para sair canto. Cartões 1.9, 2.6, juizão 5.1. Fechou? 16 horas, qualificação Liga dos Campeões, partida entre Lyon contra o Sparta Praga. Primeiro jogo 2-1 pro Sparta Praga, agora o Lyon em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vamos dar uma olhadinha na race. O Lyon em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu 1, geralmente partidas com muitos gols. O Sparta Praga jogando fora, 4 derrotas, apenas uma vitória e geralmente placares movimentados também. Então vamos lá. O que eu espero dessa partida para resultado? Vitória do Lyon ou Lyon para vencer um dos tempos, uma das partes. Até porque joga em casa e precisa pelo menos de um gol para empatar esse confronto. E pensando aqui em gols, uma partida com pelo menos 2 gols.
Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Lyon e Sparta Praga. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 60%. Com relação aos escanteios, Lyon 7 de média, média alta, e o Sparta Praga 6. Vamos lá. O Lyon, ele tem uma média alta de escanteios, joga em casa e precisa tirar pelo menos um gol aqui de diferença. Acredito num primeiro tempo onde o Lyon deve ter mais posse de bola e vai agredir mais. E aí se o gol não sai, podem sair os escanteios. Então um primeiro tempo aqui com mais escanteios pro Lyon, tá beleza? Cartões 1.6, 3.2, juiz 3.8. 19 horas, oitavas de final aqui, Copa Libertadores, partida entre Fluminense do Brasil contra o Independiente Rivadavia da Argentina. Vamos lá. Se o Fluminense quiser avançar para a próxima fase, precisa de um bom resultado jogando no Brasil. Até porque jogar Libertadores na Argentina, a gente sabe, é complicado pra caramba pros times brasileiros. Fluminense em casa dos 5 últimos jogos só perdeu uma, empatou 2, ganhou 2. O Independiente Rivadavia jogando fora, uma derrota, 2 empates, 2 vitórias. De novo, se o Fluminense quiser avançar, não pode perder. Vitória ou empate, Fluminense, e pelo menos um gol do Flu na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Fluminense e Independiente Rivadavia. Jogo para 2 gols, 85%. Menos de 4 gols na partida, 70%. Com relação aos escanteios, Fluminense 4.9, Independiente Rivadavia 3.8. Cartões 2.2, 2.3. Aqui é Brasil e Argentina na Libertadores, pelo menos um cartão para cada lado. 19 horas, oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo entre Boca Juniors da Argentina e o Recoleta do Paraguai. Tecnicamente o Boca é superior, vai jogar em casa, tem tudo para vencer. Pensando aqui em resultado, vitória Boca Juniors. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Boca e Recoleta, jogo para 2 gols, 75%, menos de 4 gols na partida, também 75%. Escanteios, Boca 6.8, Recoleta 4, cartões 1.2 e 2.9. Fechou? 19h30, Campeonato Brasileiro Série B. O Avaí recebendo o CRB. Jogo para 2 gols, 75%. Menos de 4 gols na partida, 85%. Pré-jogo, o menos de 4 gols chega aí mais forte. Escanteios, Avaí 3.3 e o CRB 4.2. As duas equipes, querendo ou não, com médias baixas aí de escanteio. Cartões 2.2, 2.8, juiz 4.5, um cartão para cada lado. 21h30, oitavas de final, Copa Libertadores, jogo do Estudiantes da Argentina contra a Universidade Católica do Chile. Pensando aqui em resultado, acredito que o Estudiantes não perca, vitória ou empate, Estudiantes. Vamos dar uma olhadinha agora nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Estudiantes e Universidade Católica. Jogo para 2 gols, 80%, menos de 4 gols na partida, 70%. Escanteios, Estudiantes 3.4, Universidade Católica 5.9, a média do Estudiantes de escanteio em casa é baixa. Cartões 2.5, 2.7, pelo menos um cartão para cada lado. 21h30, oitavas de final Libertadores, jogo de ida, partida entre Tolima da Colômbia contra o Independente Del Valle do Equador. Vamos lá. O Tolima em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols, e as duas equipes marcando. Independente Del Valle fora, também uma equipe que produz partidas com muitos gols, né? 2x0, 3x2, 3x0, 4x1, 2x0. Então, eu espero, para esse primeiro jogo de oitavas de final, uma partida aí com pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Tolima e Independente Del Valle. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol já no primeiro tempo, 85%. Com relação aos escanteios, 6.4 Tolima, Independente Del Valle 4.4, com relação aos cartões 1.9 e 2.2. Fechou? 21h30, oitavas de final Copa Sul-Americana, jogo entre Bolívar, da Bolívia, e o São Paulo, do Brasil. Jogo em La Paz, mais de 3.600 metros acima do nível do mar. E aí a gente já tem um grande problema para as equipes visitantes que vão jogar lá sobre esse efeito, né? A bola fica mais rápida, falta ar para os jogadores visitantes que não estão acostumados com essa altitude, e aí as equipes bolivianas geralmente se beneficiam dessa altitude toda. O Bolívar em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. Se a gente olhar aqui os gols, né? Geralmente partidas bem movimentadas, 2x1, 2x1, 3x2, 4x0, 3x1.
O São Paulo como visitante, e eu vou falar, hein? Visitante jogando no Brasil, tá? Perdeu 4 e empatou 1. Além de estar bem mal jogando como visitante, ainda vai enfrentar a altitude. Geralmente placares também com muitos gols. 2-1, 1-1, 1-0, 2-1, 3-1. Vamos lá. Para resultado, acredito que o Bolívar não perca. Vitória ou empate, Bolívar. E um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Bolívar e São Paulo. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 85%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Um gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios. Escanteios pode ser bacana, até porque a bola fica mais rápida. Bolívar, 7,3, São Paulo 5. Acredito que o Bolívar tenha mais posse de bola no primeiro tempo e faça mais pressão. Vai bater, vai chutar, se a bola não entra, geralmente sai o escanteio. Então, um primeiro tempo aqui com mais escanteios pro Bolívar, dá pra gente pensar também em um canto de 0 a 10 minutos. E final do primeiro tempo, se o Bolívar ainda não estiver vencendo essa partida, deve continuar na pressão. E aí, se não sai o gol, pode sair o escanteio. Aí a probabilidade é alta para sair escanteio no final do primeiro tempo, o Bolívar apertando na pressão, tá bom? Cartões 1.5 e 2.8. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo entre Boca, da Argentina, e Recoleta do Paraguai, vitória do Boca. Bolívar e São Paulo, vitória ou empate do Bolívar. E é isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada. Muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo, tá beleza? A gente analisou aí todas as partidas da qualificação de Liga dos Campeões, Copa Sul-Americana, Libertadores. A gente só pede isso, a curtida, o comentário, a hypada. É tudo de graça, galera. Vamos lá. Já deu tempo aí, né? Deu uma enroladinha. Agora sim o palpitão na tela. Bodoglint para se qualificar contra o Royal União São Giloase. Estrela Vermelha, o Crevena Zvezda, para vencer a partida contra o Beersheva. Lyon, para vencer a partida contra o Sparta Praga. E Fluminense, Independente Rivadavia, vitória ou empate Fluminense. Jogo para menos de 5 gols e para cada equipe receber pelo menos um cartão. E é isso. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.